As três grandes civilizações da era pré-colombiana ainda confundem estudantes e o público em geral. Eu reuni aqui informações para você saber, afinal, quais são as diferenças e as semelhanças entre elas. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vocês vão aprender a diferença entre astecas, maias, incas e olmecas. Mas antes, já vão clicando no gostei e se inscrevendo no canal para aumentar essa família de exploradores. Então bora pro vídeo. Os maias, incas, astecas e olmecas foram algumas das maiores civilizações antigas da história. Porém, muitas pessoas confundem a origem desses povos que dominaram por muito tempo algumas regiões da América do Norte, América Central e América do Sul. Os maias formaram uma das primeiras civilizações mesoamericanas da história, dividindo esse título com os olmecas. Começando por volta de 2600 a.C., eles foram extremamente importantes por desenvolver um sistema de escrita eficiente e com excelência, geralmente chamada de hieroglífica, por uma vaga semelhança com a escrita do Antigo Egito. A escrita maia era uma combinação de símbolos fonéticos e ideogramas. Além disso, a arquitetura maia também se destacava. Eles construíram a maior parte de suas grandes cidades entre os anos de 250 e 900 d.C., quando atingiram seu mais elevado estado de desenvolvimento. As famosas cidades de Tikal, Palenque, Copan e Calakmul foram construídas por eles, ganhando ainda mais destaques pelos seus monumentos cheios de detalhes. As ruínas e pirâmides que você sempre vê em imagens são provavelmente dessa cidade que o nome está aparecendo aí na tela. Uma das maiores cidades maias. Ele foi recentemente comprada pelo governo de um proprietário privado. Os mais notáveis são as pirâmides feitas em seus centros religiosos, junto aos palácios de seus governantes. Outros restos arqueológicos muito importantes são as chamadas estelas, ou téton, que são monólitos de proporções consideráveis que descrevem os governantes da época e eventos, que foram gravados em caracteres hieroglíficos. Os maias possuem um dos mais avançados sistemas de escrita de qualquer civilização antiga e escreveram sobre quase tudo o que podiam encontrar, incluindo seus edifícios. Infelizmente, muitos de seus escritos foram perdidos durante a conquista espanhola. Através de estudos complicados durante o século XX e século XXI, muitos de seus escritos restantes foram recuperados e traduzidos. Como os astecas, os maias nunca usavam ferro ou aço. Suas armas eram feitas de obsidiana ou rocha vulcânica. E se tratando de território, a civilização maia abrangeu a região central do México, além de áreas da Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Apesar de serem considerados como a primeira civilização, os maias realmente só ascenderam ao poder nos últimos anos após a adoção de grande parte de sua cultura pela civilização olmeca, mais jovem. A civilização maia sobreviveu por séculos, sendo governada por reis e sacerdotes, e não foi exterminada como algumas das outras culturas, nem na época do declínio no período clássico, nem com a chegada dos conquistadores espanhóis, mas aos poucos se dissipou. Os olmecas surgiram pouco tempo depois dos maias, civilização que, apesar de mais antiga, foi influenciada por eles. Os olmecas estabeleceram-se por volta de 1400 a.C. e perduraram por cerca de 1000 anos, ocupando um território razoavelmente grande do México, próximo de onde hoje estão localizados os estados de Veracruz e Tabasco. Não se sabe exatamente o que provocou a eventual extinção da cultura olmeca. Sabe-se que entre 400 e 350 a.C. a população decresceu fortemente, talvez devido a fatores ambientais. No entanto, eles deixaram muito conhecimento para as culturas futuras. Assim como os maias, eles eram bons agricultores, artistas, matemáticos e astrônomos. Eles também escreviam em hieroglifos, como fez a maioria das culturas que os sucederam. Mesmo sendo uma civilização grande, que existiu por bastante tempo, os olmecas nunca construíram quaisquer grandes cidades, apenas alguns monumentos que desapareceram com o tempo.
Seu mais famoso legado é o mistério das cabeças olmecas, conhecidas também como cabeças colossais, que são imensas e feitas de pedra, tendo cerca de 3 metros de altura e se assemelhando com guerreiros africanos. Essas cabeças impressionantes têm sido temas de muitas especulações e até hoje já foram encontradas 17 delas. Os arqueólogos acreditam que a cultura olmeca floresceu por volta do ano 1500 a.C. e seus integrantes foram os predecessores dos astecas, maias e outros povos que surgiram nas Américas ao longo dos séculos. Os sacerdotes se encontravam nas camadas mais elevadas da sociedade olmeca e se encarregavam de manter a ordem e comandar o povo através de realizações de rituais e cerimônias focadas em agradar aos deuses. Infelizmente, não existem muitos registros sobre as crenças dos olmecas, mas os arqueólogos conseguiram identificar várias figuras esculpidas em pedra, como o dragão olmeca, o deus do labirinto e a serpente emplumada, que provavelmente eram algumas das divindades que compunham sua religião. Essa cultura também realizava sacrifício de sangue para satisfazer seus deuses. Os Incas vieram aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo a 1533 d.C., com mais abrangência no Peru, além de influenciar territórios do norte do Chile, Bolívia e Equador, nas regiões dominadas pela Cordilheira dos Andes. Apesar de ser antiga, a sociedade inca desenvolveu-se com mais força a partir do século XII, englobando uma série de povos no decorrer de um longo processo. No século XIV, em seu auge, encontravam-se sob o poder inca cerca de 20 milhões de pessoas nos territórios citados. Este poder era centralizado na figura de um soberano, dominado de Inca, o Filho do Sol, que era considerado quase um deus. Os historiadores acreditam que os incas cultivavam mais de 700 espécies de vegetais. As principais cultivadas eram batata, milho e quinoa. Falando em religião, os incas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses como o trovão, a chuva, a lua e o sol. Além disso, eles sacrificavam animais e humanos em honra aos deuses, que cultuavam para grandes ocasiões, como nas sucessões imperiais. A capital do Império Inca fica onde está a atual cidade de Cusco, onde havia o maior templo de culto ao deus Sol, o principal dessa civilização. É do Império Inca um dos mais buscados de destino da América do Sul, Machu Picchu, no Peru, que foi construída no século XV sob as ordens de Pachacuti. O local é provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca. Porém, vale ressaltar que apenas cerca de 30% da cidade é de construção original, o restante foi reconstruído. Esta é uma das mais jovens civilizações descritas, e sua história durou um período bem curto. Tudo começou quando o controle político do populoso e fértil Vale do México ficou confuso após 1100 d.C. Gradualmente, os astecas, que eram uma tribo do norte, assumiram o poder depois de 1200. Eles eram um povo indígena pertencente ao grupo Nauá e também eram chamados de mexicas, que daí surgiu o nome México. Os astecas fundaram sua maior cidade, que está aparecendo aí na tela, no ano de 1325, sendo que ela foi construída em uma ilha em um lago mexicano chamado Texcoco. Eles gradualmente conquistaram o restante da área, até que em 1521 o território foi tomado por invasores espanhóis. Os astecas atingiram um alto grau de desenvolvimento tecnológico e cultural, organizando-se em diversas classes sociais, tais como nobres, sacerdotes, guerreiros, comerciantes e escravos. Eles possuíam uma escrita pictográfica e 2 calendários, o astronômico e o litúrgico. No entanto, embora eles não fossem tão avançados como os incas, eles tinham um calendário de 365 dias e também usavam hieroglíficos. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, um abraço, fui!